Ela chorou abraçando o bebê, enquanto a sogra a empurrava para fora de casa, gritando para que voltasse para a pocilga de onde saiu. Com apenas algumas sementes velhas na bolsa e seu filho de 8 meses, Carolina enfrentou o momento mais sombrio de sua vida. Mas essas sementes desprezadas seriam o início de um império que ninguém imaginou. Mas antes de começar com esta história inspiradora, comente aqui embaixo de que cidade você nos está vendo e deixe seu like para continuar nos acompanhando. O frio daquela madrugada de julho gelava até os ossos. Carolina da Silva, de 27 anos, segurava seu pequeno Mateus contra o peito, enquanto Dona Márcia, sua sogra, jogava a última sacola plástica com seus pertences na lama do quintal. "Volta para a pocilga de onde você saiu", gritou a mulher de 60 anos, o rosto deformado pelo desprezo. "Você nunca foi suficiente para o meu filho. Ele merece uma mulher de verdade, não uma camponesa morta de fome." As lágrimas embaçavam a vista de Carolina, enquanto ela apertava seu bebê de 8 meses contra o peito para protegê-lo do frio. Haviam passado apenas 3 semanas desde que Rafael, seu companheiro, partira para trabalhar nos Estados Unidos com a promessa de enviar dinheiro para construírem o futuro. 3 semanas em que Dona Márcia havia mostrado sua verdadeira face. "Por favor, Dona Márcia", suplicou Carolina com a voz embargada. "Só até amanhecer. Mateus está resfriado." "E isso você deveria ter pensado antes de enrolar meu filho", interrompeu a mulher, sacudindo um dedo enrugado na frente do rosto dela. "Rafael já sabe a aproveitadora que você é. Acha que não conversamos por telefone? Eu contei tudo." O coração de Carolina encolheu. Que mentiras essa mulher teria contado a Rafael? Durante os últimos dias, ele não havia respondido às suas mensagens e agora ela entendia por quê. "Toma", disse a sogra, jogando-lhe um pequeno saco de tecido manchado. "As sementes que você guardava como um tesouro. Plante-as na sua pocilga. Talvez assim consiga alimentar essa criança, porque do meu filho você não verá mais um centavo." A porta se fechou com um estrondo, deixando Carolina sob a luz mortiça de um poste de rua. A Vila Nova, na periferia da cidade, dormia alheia à sua tragédia. Com mãos trêmulas, ela pegou a sacola de sementes. Eram as que sua avó lhe havia dado antes de morrer. Sementes de tomates crioulas, coentro, pimentões e ervas medicinais que ela havia guardado zelosamente para quando tivesse sua própria horta. "Vamos, meu amor", sussurrou para Mateus enquanto pegava as 2 sacolas com suas roupas e caminhava pela rua escura. "Mamãe vai cuidar de você, prometo." Ela caminhou 3 quilômetros sob uma fina garoa até chegar à pensão de Dona Cida, uma senhora que havia sido amiga de sua mãe. Com o dinheiro que tinha no bolso, economias que havia escondido de Rafael e de sua sogra, ela poderia pagar uma semana de hospedagem. "Santo céu, minha filha!" exclamou Dona Cida ao abrir a porta e encontrá-la encharcada. "O que você faz a estas horas com esse anjinho?" Entre soluços, Carolina lhe contou tudo enquanto a idosa lhe preparava um chá de canela e aquecia leite para o bebê. "Essa mulher sempre foi uma víbora", murmurou Dona Cida. "Sua mãe, que em paz descanse, me advertiu que essa família não era boa para você." "Não tenho para onde ir", confessou Carolina observando Mateus, que finalmente dormia enrolado em cobertores secos. "Minha irmã está na Argentina." "Você vai ficar aqui esta noite", interrompeu a idosa. "Amanhã pensaremos o que fazer." Naquela noite, deitada em uma pequena cama com o filho, Carolina chorou em silêncio até ficar sem lágrimas. Pensou em Rafael, em como se conheceram naquela feira agrícola onde ela vendia os produtos da horta de sua mãe. Ele lhe parecera tão diferente dos outros rapazes da cidade. Respeitoso, trabalhador, com grandes sonhos. Nunca imaginou que o amor deles se desvaneceria tão rápido, que ele a deixaria sozinha à mercê de sua mãe. "Você não me merece, meu menino", sussurrou para Mateus acariciando sua cabecinha. "Mas vou lutar por você." Na manhã seguinte, Dona Cida lhe ofereceu para ficar em troca de ajuda com a limpeza da pensão. Era um respiro temporário, mas Carolina sabia que precisava de muito mais para seguir em frente. Enquanto varria o pequeno quintal dos fundos da pensão, seu olhar parou em um canto abandonado, onde se acumulavam entulhos e terra.
O sol da manhã iluminava aquele espaço e, pela primeira vez em muitas horas, ela sentiu um brilho de esperança. Dona Cida perguntou: "Você usa este canto do quintal para alguma coisa?" A idosa se inclinou, ajustando os óculos. "Esse lixão..." "Não, menina. Desde que meu marido morreu, ninguém cuida desse lugar. Os inquilinos só jogam lá o que não serve." Carolina apertou o saquinho de sementes no bolso. "A senhora me permitiria limpá-lo e usá-lo? Tenho sementes. Poderia fazer uma pequena horta." A expressão de Dona Cida se suavizou. "Claro que sim. Mas você acha que vai dar algo nesse pedaço de terra abandonada?" Carolina sorriu pela primeira vez desde sua expulsão, lembrando as palavras de sua avó. "A terra não discrimina, filha. Onde cair uma semente com amor, ali nascerá vida. Dará frutos, Dona Cida, a senhora vai ver." Naquela mesma tarde, enquanto Mateus dormia sua soneca, Carolina começou a limpar aquele canto esquecido, sem imaginar que estava plantando muito mais que sementes. Estava semeando os alicerces de um futuro que mudaria para sempre a vida de todos os que a haviam subestimado. A jovem não sabia, mas quando suas mãos afundaram a primeira semente naquela terra desprezada, o destino começou a escrever uma história de revanche que deixaria a cidade de boca aberta. Os primeiros raios do sol encontravam Carolina já acordada, ajoelhada naquele canto do quintal, que agora, depois de 2 semanas de trabalho incansável, começava a se transformar. Suas mãos, antes suaves, agora mostravam calosidades e pequenos cortes, cicatrizes de batalha que ela carregava com orgulho secreto. "Bom dia, meus tesouros", sussurrava cada manhã aos pequenos brotos que começavam a emergir timidamente da terra. Com Mateus amarrado às costas, com um pano colorido que havia pertencido à sua mãe, Carolina havia limpado cada centímetro daquele terreno, removendo entulhos, pedras e lixo acumulado durante anos. Havia conseguido garrafas plásticas descartadas que cortou e transformou em recipientes para semear. Os inquilinos de Dona Cida a observavam com uma mistura de curiosidade e pena. "A pobrezinha ficou louca depois que o marido a abandonou", ouviu uma vez uma inquilina dizer. "Fala com as plantas como se fossem pessoas", comentou outro. "Há esse bebê amarrado às costas o dia todo. Que vida espera por essa criança?" Mas Carolina havia aprendido a ser surda aos comentários. Seu mundo agora se resumia a Mateus e aquele pedaço de terra que representava sua única esperança. Uma manhã, enquanto regava com cuidado os primeiros brotos de coentro, sentiu uma presença às suas costas. Era seu Joaquim, o inquilino mais antigo da pensão, um homem de 70 anos que raramente falava com alguém. "Você está fazendo errado, minha filha", disse com voz áspera. Carolina se virou surpresa. Era a primeira vez que o idoso lhe dirigia a palavra. "Desculpe o coentro", apontou com um dedo nodosos. "Não precisa de tanta água, você vai apodrecer. E esses tomates estão muito juntos, não vão crescer bem." Em vez de se ofender, Carolina viu uma oportunidade. "O senhor entende de plantas, seu Joaquim?" O idoso encolheu os ombros, mas seus olhos brilharam com um lampejo de orgulho. "Fui agricultor a vida toda, até que a artrite me obrigou a vir para a cidade. Minha filha trabalha aqui perto." A partir desse dia, uma aliança inesperada se formou entre Carolina e seu Joaquim. Cada manhã, o idoso se sentava em um banquinho junto à horta improvisada e lhe dava instruções que ela seguia à risca. Ele a ensinou a fazer compostagem com os restos de comida da pensão, a identificar pragas e a combatê-las com remédios naturais, a otimizar o espaço limitado com plantios verticais, usando garrafas e latas velhas. "Você tem boas mãos para isso, minha filha", ele lhe disse um dia enquanto admiravam os tomates que começavam a se formar. "Como minha Esperança, que em paz descanse." Carolina descobriu que Esperança havia sido a esposa de seu Joaquim, falecida 5 anos atrás. Pouco a pouco, entre planta e planta, o idoso foi se abrindo, compartilhando histórias de sua vida no campo e técnicas ancestrais de cultivo que não vinham em nenhum livro. Para o final do primeiro mês, o canto abandonado havia se transformado em um pequeno oásis verde que assombrava todos os inquilinos. Dona Cida, impressionada pela transformação, ofereceu a Carolina um trato melhor.
Ela poderia ficar em um quarto maior compartilhado com uma estudante que só vinha nos fins de semana em troca de se encarregar da limpeza e de cozinhar 2 vezes por semana para todos. Você pode vender o que cultiva, acrescentou a idosa com um sorriso. Me parece justo. A primeira colheita foi modesta, um maço de coentro, alguns pimentões e ervas aromáticas. Com Mateus nos braços, Carolina se dirigiu ao mercado local, onde conseguiu um pequeno espaço graças a Dona Teresa, uma vendedora de frutas que havia conhecido sua mãe. São orgânicos? Usos? Perguntou uma senhora elegante examinando o coentro. Carolina não entendeu a pergunta no início. São naturais, respondeu com timidez. Não coloco nada neles, só adubo que faço com cascas de fruta e verdura. Isso é orgânico, menina, exclamou a senhora com entusiasmo. Levo todo o coentro. Você terá mais na próxima semana? Naquela noite, Carolina contou as moedas com incredulidade. Havia vendido tudo em menos de 2 horas e a um preço melhor do que esperava. Pela primeira vez desde a expulsão, sentiu que podia respirar, que havia encontrado um caminho. Vamos sair dessa, meu amor, sussurrou para Mateus enquanto o amamentava. Mamãe promete. Os dias se converteram em semanas e Carolina desenvolveu uma rotina. Pelas manhãs cuidava da horta e de Mateus. Pelas tardes limpava a pensão. E 2 vezes por semana cozinhava para todos. Aos sábados ia ao mercado vender seus produtos que cada vez eram mais variados e abundantes, graças aos ensinamentos de seu Joaquim e a seus próprios experimentos. Foi precisamente seu Joaquim quem lhe deu a ideia que mudaria sua vida. Esses recipientes já não são suficientes, observou uma manhã, apontando as garrafas e latas onde cresciam as plantas. Você precisa se expandir. Mas não tenho mais espaço, seu Joaquim, respondeu Carolina com desânimo. O idoso apontou para cima com um sorriso enigmático. E o terraço? Ninguém o usa. O terraço da pensão de Dona Cida era um espaço amplo e abandonado, cheio de trastes velhos e roupas esquecidas. Com a permissão de Dona Cida, Carolina e seu Joaquim começaram a limpá-lo e a preparar o espaço para o que o idoso chamou de uma horta urbana de verdade. Na cidade o espaço é ouro, explicou. Se você não pode se expandir para os lados, vá para cima. Com paletes descartados que encontraram no mercado, construíram canteiros elevados. Seu Joaquim ensinou Carolina a fazer um sistema de irrigação por gotejamento, usando garrafas recicladas. Cada centavo que ganhava no mercado, ela investia em sementes e terra. Foi durante esta expansão que Carolina conheceu Juliana, uma jovem estudante de agronomia que alugava o quarto que compartilhavam nos fins de semana. Fascinada pelo projeto no terraço, Juliana começou a ficar mais dias para ajudar. O que você está fazendo é incrível, ela lhe disse uma tarde enquanto fotografava o sistema de cultivo vertical. É exatamente o que estudamos na universidade como solução para a insegurança alimentar em zonas urbanas. Só tento sobreviver, respondeu Carolina com modéstia. Não, você está revolucionando a agricultura urbana sem perceber, insistiu Juliana. Você me deixaria fazer meu projeto final sobre sua horta? Assim foi como a pequena horta de Carolina começou a receber visitas de estudantes universitários e professores intrigados pelas técnicas que estava implementando. O que havia começado como uma necessidade desesperada estava se tornando um modelo de estudo. Para o 4º mês, o terraço da pensão de Dona Cida era um pomar produtivo. Carolina já não vendia apenas no mercado local. Graças aos contatos de Juliana, começou a fornecer para 2 restaurantes que buscavam ingredientes frescos e orgânicos. Você precisa de um nome e uma marca, sugeriu Juliana um dia. Algo que identifique seus produtos. Sentada no terraço com Mateus engatinhando entre os paletes floridos, Carolina olhou para o horizonte onde o sol se punha sobre os edifícios da cidade. Lembrou-se das cruéis palavras de sua sogra. Volta para a pocilga de onde saiu? Da pocilga, disse com um sorriso desafiador. Vai se chamar Hortaliças da Pocilga. Juliana a olhou perplexa. Você tem certeza? Não soa muito comercial. Tenho certeza, afirmou Carolina. Quero que cada vez que alguém comprar meus produtos,
Lembre-se de que dos lugares mais desprezados podem nascer as coisas mais bonitas. Com a ajuda de um amigo designer de Juliana, criaram um logotipo simples, mas impactante. Uma pequena semente brotando de uma pegada de lama. Imprimiram etiquetas para os produtos e cartões de visita que Carolina começou a distribuir. Foi então que a vida decidiu colocar outra prova em seu caminho. Uma manhã, enquanto regava as plantas do terraço, ouviu os gritos de Dona Cida lá de baixo. Carolina, Carolina, desça rápido! Com o coração acelerado, pegou Mateus e desceu as escadas correndo. Na porta da pensão encontrou Dona Cida pálida, segurando uma carta oficial. O edifício, balbuciou a idosa. Venderam. Temos 3 meses para desocupar. O mundo pareceu parar. Tudo o que havia construído com tanto esforço estava em perigo. O terraço, a horta, seu incipiente negócio, tudo dependia daquele lugar. Naquela noite, deitada junto a Mateus, que dormia placidamente alheio aos problemas, Carolina chorou em silêncio. Acaso o destino se empenhava em tirar-lhe tudo quando ela mal começava a se levantar? Não posso desistir, sussurrou enxugando as lágrimas. Não depois de ter chegado tão longe. Na manhã seguinte, com os olhos inchados, mas a determinação intacta, Carolina reuniu seu Joaquim, Juliana e Dona Cida. Preciso da ajuda de vocês, disse com voz firme. Não vou perder o que construímos. Durante as semanas seguintes, enquanto continuava cuidando da horta e vendendo seus produtos, Carolina investigou terrenos abandonados na periferia da cidade. Juliana a colocou em contato com uma ONG que promovia a agricultura urbana e juntas apresentaram um projeto para reabilitar um terreno baldio municipal. É ambicioso, advertiu o diretor da ONG depois de revisar a proposta. E você precisará de mais mãos do que apenas as suas. As terei, garantiu Carolina. Para sua surpresa, não só seu Joaquim e Juliana se ofereceram para ajudar, mas também vários inquilinos da pensão, os estudantes que haviam visitado a horta e até alguns clientes fiéis do mercado que haviam ficado sabendo de sua situação. O projeto foi aprovado com uma condição. Teriam que demonstrar resultados em 6 meses, ou o terreno seria destinado a outro fim. O espaço designado era 10 vezes maior que o terraço de Dona Cida, um terreno abandonado entre 2 bairros populares que havia servido como lixão informal durante anos. No dia em que Carolina pôs pela primeira vez os pés naquele terreno cheio de entulhos e lixo, uma sensação de déjà-vu a invadiu. Era como voltar ao início, mas desta vez não estava sozinha. Ao seu lado, Mateus, que já dava seus primeiros passos cambaleantes, agachou-se para pegar uma flor silvestre que milagrosamente havia crescido entre tanta desolação. Olha, mamãe, disse com sua vozinha, oferecendo-lhe a flor. Linda. Carolina pegou a flor e olhou ao redor, onde outros viam um lixão. Ela podia visualizar canteiros de cultivo, sistemas de irrigação, uma estufa, um espaço comunitário. Não apenas uma horta, mas um centro de vida. Sim, meu amor, respondeu, levantando o filho nos braços. É muito linda e será ainda mais. Naquela noite, enquanto aninhava Mateus no pequeno quarto da pensão, que logo teriam que abandonar, o telefone de Carolina tocou. Era um número desconhecido. Alô? Atendeu com cautela. Carolina. A voz do outro lado soava insegura. Sou o Rafael. O coração de Carolina deu um salto. Depois de 6 meses sem notícias, o pai de seu filho reaparecia como um fantasma do passado. O que você quer? Perguntou com uma frieza que nem ela mesma sabia que podia sentir. Eu fiquei sabendo do que aconteceu. Minha mãe, ela mentiu para mim. Disse que você tinha ido com outro homem que tinha abandonado o Mateus. Carolina fechou os olhos, contendo a ira que ameaçava transbordar. E você acreditou? Sem nem me ligar para confirmar? Eu estava confuso, Carolina. Você sabe como é minha mãe? Como ela me manipula, mas agora eu sei a verdade. Eu quero voltar. Quero conhecer meu filho, te ajudar. Em outro tempo, essas palavras teriam sido tudo o que Carolina desejava ouvir. Mas enquanto olhava Mateus dormir placidamente e pensava em tudo o que havia construído com suas próprias mãos,
Nas pessoas que a haviam apoiado sem condições, uma certeza cristalina se formou em sua mente. É tarde, Rafael, disse com voz serena. Mateus e eu estamos bem. Aprendemos a viver sem você. Por favor, Carolina, suplicou ele. Me dê uma oportunidade. Eu juntei dinheiro. Podemos comprar uma casa, formar a família que sempre quisemos. Carolina sorriu para si mesma. A família que sempre haviam querido? Acaso ele sabia o que ela queria agora? Adeus, Rafael, respondeu com firmeza. Se você realmente se importa com seu filho, pode ajudar à distância, mas nós seguiremos nosso caminho. Ao desligar, uma estranha sensação de leveza a invadiu. Era como se tivesse deixado cair um peso que não sabia que carregava. Pela primeira vez em muito tempo, se sentia completamente livre. Olhando para o filho dormindo, Carolina soube que estava tomando a decisão correta. O futuro que os esperava não seria fácil, mas seria dela. Construído com suas próprias mãos, nutrido por suas próprias decisões. O mundo é nosso, meu amor, sussurrou beijando a testa de Mateus. E mal estamos começando a conquistá-lo. O sol mal despontava no horizonte quando Carolina chegou ao terreno baldio com Mateus pela mão. Aos 2 anos, o pequeno havia se tornado o mascote não oficial do projeto da Pocilga. Com suas bochechas redondas e seu sorriso fácil, conquistava voluntários e visitantes igualmente. Dona Caro, a saudou Ernesto, um jovem de 17 anos do bairro vizinho, que havia sido um dos primeiros voluntários. Chegou o caminhão com o composto. Carolina sorriu, ainda surpresa pelo respeito com que a tratavam. Dona Caro. A chamavam como se fosse uma mulher mais velha, e não uma jovem de 29 anos que apenas 1 ano atrás havia sido expulsa de sua casa no meio da noite. Obrigada, Ernesto. Diga aos rapazes para começarem a descarregá-lo na Zona Norte, onde irão os novos canteiros. 1 ano havia passado desde aquele dia em que pisou pela primeira vez neste terreno abandonado. 1 ano de trabalho incansável, de mãos calejadas e costas doloridas, de fracassos e vitórias, de lágrimas e risos. 1 ano em que da Pocilga havia passado de ser um sonho desesperado a uma realidade tangível, que transformava não só um espaço físico, mas também as vidas de quem participava nele. A ONG cumpriu sua palavra e lhe cedeu o terreno permanentemente depois de ver os impressionantes resultados dos primeiros 6 meses. O que havia sido um lixão improvisado era agora uma próspera horta urbana, onde cresciam mais de 30 variedades de hortaliças e ervas aromáticas. Mas o verdadeiro milagre não estava só nas plantas, estava na comunidade que se havia formado ao redor do projeto. Bom dia, Carolina, a saudou Dona Lúcia, uma avó de 70 anos que vivia sozinha e havia encontrado na horta um propósito para seus dias. Trouxe sementes de manjericão roxo, minha mãe as guardava. Devem ter mais de 30 anos. Que tesouro, Dona Lúcia! Exclamou Carolina, recebendo com reverência o pequeno envelope de papel. Vamos colocá-las no banco de sementes crioulas. O banco de sementes havia sido ideia de seu Joaquim. Em uma pequena construção de adobe que haviam levantado entre todos, guardavam e catalogavam sementes tradicionais doadas por idosos da comunidade, preservando variedades que estavam desaparecendo diante do avanço dos cultivos comerciais. Mamãe, olha! Gritou Mateus apontando para o céu. Um beija-flores voaçava sobre as flores de borragem. Pássaro bonito! É um beija-flor, meu amor, explicou Carolina agachando-se junto ao filho. Vem pegar o néctar das flores e, de quebra, as ajuda a ter mais flores e frutos. Como nós, disse o menino com aquela simples sabedoria que às vezes as crianças mostram. Ajudamos as plantas e elas nos dão comida. Carolina abraçou o filho, maravilhada por sua compreensão. Nos últimos meses, havia notado como Mateus desenvolvia um vínculo especial com a natureza, reconhecendo plantas, imitando o canto dos pássaros, entendendo ciclos que muitos adultos haviam esquecido. A manhã transcorreu na rotina habitual. Revisar os cultivos, coordenar os voluntários, atender aos 3 estagiários universitários que agora faziam suas teses sobre o projeto, preparar os pedidos para os restaurantes que haviam se multiplicado. Da Pocilga abastecia já 15 estabelecimentos da cidade.
Desde pequenas cafeterias até um hotel 5 estrelas cujo chefe havia se apaixonado pelas ervas aromáticas que Carolina cultivava. Carolina, temos visita, anunciou Juliana ao meio-dia, interrompendo seu trabalho na estufa experimental, onde cultivavam variedades exóticas. Ao se virar, Carolina viu uma mulher elegante, acompanhada por um fotógrafo e um homem de terno. Os reconheceu imediatamente. Eram da revista Empreendedores, a publicação de negócios mais importante do país. Senhora da Silva, saudou a jornalista, apertando sua mão com entusiasmo. Sou Valéria Campos, editora da seção de inovação. Estamos fascinados com seu projeto e queremos fazer uma reportagem completa. Carolina olhou para as mãos sujas de terra, a roupa simples manchada pelo trabalho, e sentiu um instante de insegurança. Não sou o que esperavam, certo? Disse com um sorriso tímido. É exatamente o que esperávamos, respondeu Valéria. Uma mulher real que construiu algo extraordinário do zero. Sua história é inspiradora, Carolina. Queremos contá-la. Durante as 2 horas seguintes, Carolina lhes mostrou cada canto da horta, explicando as técnicas que utilizavam, a filosofia por trás do projeto, os planos futuros. Falou de seu Joaquim e seus ensinamentos ancestrais, da comunidade que se havia formado, dos jovens que encontravam na horta uma alternativa às ruas. Mas há algo que não entendo, disse a jornalista, enquanto o fotógrafo capturava imagens de Mateus, ajudando uma idosa a regar as plantas. Por que da Pocilga é um nome tão peculiar para um projeto tão bem-sucedido? Carolina guardou silêncio um momento, considerando se devia contar a verdadeira história. Finalmente decidiu que era hora de a verdade vir à tona. Minha sogra me expulsou de sua casa no meio da noite, com meu bebê de 8 meses nos braços. Começou com voz serena. Ela me disse para voltar para a Pocilga de onde eu tinha saído. Só me permitiu levar um saco velho com sementes que considerava lixo. A jornalista a olhou com assombro, a caneta suspensa sobre sua caderneta. Decidi usar esse nome para sempre lembrar de onde viemos, continuou Carolina, e para demonstrar que os lugares que outros desprezam podem se transformar em jardins se forem trabalhados com amor e constância. Ao terminar a entrevista, Valéria lhe garantiu que a reportagem sairia na edição do mês seguinte. O que Carolina não podia imaginar era o impacto que teria. 3 semanas depois, da Pocilga ocupava a capa da Empreendedores com o título Da Humilhação ao Sucesso. A mulher que transformou um insulto em um império verde. A reportagem de 8 páginas narrava a história completa de Carolina, desde a noite de sua expulsão até o próspero projeto comunitário que havia criado. O telefone não parou de tocar por dias. Jornalistas de todo o país queriam entrevistá-la. Um canal de televisão nacional a convidou para seu programa matinal. Empresários se aproximavam com propostas de investimento. Inclusive, recebeu uma carta do Ministério da Agricultura convidando-a a participar de um programa nacional de fomento à agricultura urbana. Isso é uma loucura, confessou a seu Joaquim uma tarde enquanto compartilhavam um chá na área de descanso da horta. Eu só queria alimentar meu filho, não me tornar uma celebridade. O idoso sorriu, seus olhos enrugados brilhando com sabedoria. O universo tem planos que nós não entendemos, minha filha. Às vezes, nossas feridas mais profundas se tornam nossos maiores dons para o mundo. Em meio ao turbilhão midiático, Carolina recebeu uma ligação que a deixou gelada. Carolina, sou Márcia, sua sogra. A voz da mulher que a havia expulsado naquela noite chuvosa soava diferente, mais fraca, quase suplicante. O que a senhora quer, dona Márcia? Perguntou Carolina com frieza. Eu vi a revista, o programa de televisão, balbuciou a mulher. Nunca imaginei. Quero ver meu neto, Carolina, por favor. O primeiro impulso de Carolina foi desligar, mas algo a deteve. Não era compaixão, nem mesmo perdão. Era a certeza de que já não precisava do rancor para avançar. Mateus tem direito de conhecer a família paterna, disse finalmente. A senhora pode vir à horta no domingo, mas a advirto, dona Márcia, uma única palavra desrespeitosa e será a última vez que o verá. No domingo, pontual como sempre, Márcia apareceu na entrada da horta.
A mulher que havia sido o pesadelo de Carolina parecia agora diminuída, envelhecida prematuramente. Vestia sua melhor roupa, mas estava gasta, como se os anos não tivessem sido amáveis com ela. "Vovó?", perguntou Mateus com curiosidade, escondido atrás das pernas de Carolina. "Sim, meu menino", respondeu Márcia com voz trêmula. "Sou sua avó." Carolina observou o encontro com uma mistura de emoções. Não sentia ódio nem desejos de vingança, apenas uma estranha paz ao constatar que os ciclos da vida se fechavam de formas inesperadas. "Você se parece tanto com seu pai", murmurou Márcia, acariciando timidamente a bochecha do menino. "Onde está meu papai?", perguntou Mateus. A pergunta caiu como uma pedra em um lago tranquilo. Carolina e Márcia trocaram olhares. "Seu pai está longe, meu amor", respondeu Carolina, "mas sabe de você e te ama muito." Era uma meia-verdade. Rafael seguia nos Estados Unidos e, embora ocasionalmente enviasse dinheiro para Mateus, não havia insistido em retornar depois daquela conversa telefônica. Carolina suspeitava que ele havia formado outra família lá. "Quer ver minhas plantas, vovó?", perguntou Mateus, pegando a mão de Márcia. "Eu tenho um jardim especial onde cultivo cenouras." Enquanto os via se afastarem em direção à área infantil da horta, Carolina sentiu uma presença ao seu lado. Era Juliana, que se havia tornado sua mão direita e melhor amiga. "Você está bem?", perguntou a jovem, pondo uma mão sobre seu ombro. "Melhor do que nunca", respondeu Carolina com um sorriso sincero. "É estranho, mas já não sinto rancor. É como se tudo o que aconteceu fosse necessário para chegar até aqui." "Falando em chegar até aqui", disse Juliana com entusiasmo, "você já tomou uma decisão sobre a proposta do Ministério?" O Ministério da Agricultura lhes havia oferecido financiamento para replicar o modelo da pocilga em 10 cidades do país. Era uma oportunidade extraordinária, mas também um desafio enorme que exigiria viajar, capacitar outros, delegar responsabilidades. "Tenho pensado muito", confessou Carolina. "E acho que devemos fazê-lo não só por nós, mas por todas as Carolinas que estão por aí, expulsas de algum lugar, buscando seu caminho." Naquela noite, depois de Mateus dormir, Carolina saiu para o pequeno quintal da casa que agora alugava perto da horta. Era uma moradia modesta, mas confortável, com um jardim onde havia plantado flores e um limoeiro que já começava a dar frutos. Olhando as estrelas, lembrou-se da noite de sua expulsão, o frio, o medo, o desespero. Se alguém lhe tivesse dito então que aquela tragédia seria o princípio de um caminho de realização e propósito, jamais teria acreditado. O som de seu telefone interrompeu seus pensamentos. Era uma mensagem de um número desconhecido. Ao abri-la, o coração deu um salto. "Vi sua história na revista. Estou orgulhoso de você, embora não tenha direito de estar. Você sempre foi mais forte do que todos pensávamos. Rafael." Carolina respirou profundamente. Não sentia necessidade de responder. A mensagem era um capítulo fechado, como tantas outras coisas do passado. Na manhã seguinte, quando chegou à horta, encontrou Dona Márcia esperando-a na entrada. A mulher segurava uma sacola plástica nas mãos e parecia nervosa. "Carolina", disse com voz insegura, eu queria me desculpar por tudo e te trazer isso." Da sacola tirou um pequeno cofre de madeira. Ao abri-lo, Carolina viu sementes cuidadosamente etiquetadas e separadas. "São da família de Rafael", explicou Márcia. "O avô dele era agricultor no norte. Eu as guardei todos esses anos sem saber o que fazer com elas. Acho que agora devem estar com você e com Mateus." Carolina pegou o cofre, surpresa pelo gesto. Era uma oferenda de paz, um reconhecimento silencioso de que ela era agora a guardiã de uma tradição que ia além de desavenças pessoais. "Obrigada, Dona Márcia", disse com sinceridade. "Nós as plantaremos juntas, se a senhora quiser." Os olhos da idosa se encheram de lágrimas. "Eu gostaria muito", respondeu com voz embargada. Naquela tarde, enquanto Carolina e Márcia plantavam as sementes ancestrais em um canteiro especial com Mateus correndo ao redor e a equipe de da pocilga trabalhando em harmonia, uma jornalista que fazia um acompanhamento para outra revista capturou a cena. A fotografia, que meses depois ganharia um prêmio nacional, mostrava 3 gerações unidas pela terra.
a avó arrependida, a mãe resiliente e o menino que representava o futuro. Debaixo, um título simples, mas poderoso: Da pocilga ao céu, semeando reconciliação. O que ninguém podia adivinhar então era que aquela imagem seria apenas o princípio de uma história ainda maior, uma que transformaria não só a vida de Carolina e sua comunidade, mas a forma como todo um país entendia a agricultura urbana e o empoderamento feminino. Enquanto plantava aquelas sementes carregadas de história e significado, Carolina sentia que fechava um ciclo para abrir outro. As raízes do passado, por dolorosas que fossem, estavam nutrindo o jardim de seu futuro. Mamãe, essas sementes darão flores? Perguntou Mateus, ajoelhado junto a ela. Darão muito mais que flores, meu amor, respondeu Carolina, acariciando seu cabelo. Darão frutos que alimentarão muitas pessoas, e você me ajudará a cuidar deles, não é? O menino assentiu com entusiasmo, sem compreender totalmente o significado profundo daquelas palavras. Mas Carolina sabia que estava semeando nele algo tão importante quanto as sementes na terra. A certeza de que, mesmo da maior dor, podem nascer os projetos mais bonitos se forem cultivados com amor, perseverança e dignidade. O sol começava a se pôr, banhando a horta com uma luz dourada que fazia brilhar cada folha, cada flor, cada rosto. E em meio àquela beleza, Carolina se permitiu um momento de puro orgulho e gratidão. A pocilga para a qual a haviam desterrado havia se transformado em um reino, seu reino. E isso era só o começo. O auditório da Universidade Federal estava lotado. Mais de 500 pessoas aguardavam expectantes enquanto Carolina revisava suas anotações uma última vez. 3 anos haviam passado desde aquela reportagem na revista Empreendedores. 3 anos vertiginosos que haviam transformado, da pocilga, de um projeto local a um modelo nacional replicado em 32 cidades do país. 5 minutos, senhora da Silva, anunciou uma jovem assistente, espiando pela porta do camarim. Carolina assentiu, ajustando o simples vestido verde que havia escolhido para a ocasião. Aos 32 anos, conservava a mesma simplicidade que a havia caracterizado sempre, embora agora sua postura revelasse uma segurança que só se obtém depois de superar grandes provações. Você está nervosa, mamãe? Perguntou Mateus, agora um menino de 5 anos de olhos vivazes e fala fácil. Um pouquinho, confessou Carolina, agachando-se para ficar à altura dele. Mas o nervosismo é bom, meu amor. Significa que algo importante está acontecendo. Você vai falar das nossas plantas e de como elas ajudam as pessoas, não é? Exato, sorriu ela, maravilhada pela capacidade de seu filho para simplificar o complexo. E de como qualquer pessoa pode fazer o mesmo que nós, mesmo se começar com muito pouco. Juliana entrou no camarim elegante em seu tailleur de diretora executiva da Fundação da Pocilga, a organização sem fins lucrativos que haviam criado para gerenciar o crescimento do projeto. O ministro acaba de chegar, anunciou com uma mistura de nervosismo e excitação. E há 3 canais de televisão transmitindo ao vivo. Carolina respirou fundo. A conferência de hoje não era mais uma. Era a apresentação oficial do Plano Nacional de Agricultura Urbana Sustentável, um programa governamental inspirado em seu modelo que receberia milhões em financiamento para criar hortas comunitárias em áreas vulneráveis de todo o país. Mamãe, seu telefone está tocando, disse Mateus, entregando-lhe o celular. Ao olhar a tela, Carolina sentiu um nó no estômago. Era um número dos Estados Unidos, o mesmo de onde Rafael a havia contatado esporadicamente durante esses anos. Agora não, murmurou silenciando o aparelho. Responderei depois. O apresentador já estava anunciando quando Carolina saiu ao palco. Uma ovação a recebeu, fazendo-a corar. Entre o público, distinguiu rostos conhecidos. Seu Joaquim, agora com 83 anos, sentado na primeira fila com uma dignidade patriarcal. Dona Cida, que se havia convertido em uma espécie de avó adotiva para Mateus. Márcia, sua ex-sogra, transformada pelos anos e o arrependimento em uma colaboradora leal do projeto. Boa tarde a todos,
começou Carolina, sua voz clara amplificada pelos microfones. Há 5 anos eu era uma mulher assustada, parada no meio da noite com meu bebê nos braços e um saco de sementes como única posse. Hoje estou aqui para lhes contar como essas sementes desprezadas se converteram em uma floresta de oportunidades. Durante a hora seguinte, Carolina narrou a história de da Pocilga sem adorná-la nem dramatizá-la. Não precisava fazê-lo. A realidade continha drama, dor e redenção suficientes para manter a plateia cativada. Explicou o modelo de gestão comunitária que haviam desenvolvido, onde cada participante se convertia eventualmente em capacitador de outros, criando um efeito multiplicador. Mostrou números de produção, de empregos gerados, de vidas transformadas. Não construímos apenas hortas, afirmou com paixão. Construímos comunidades, lugares, onde as pessoas redescobrem não só o contato com a terra, mas o contato entre si, onde aprendem que podem ser produtoras e não apenas consumidoras, onde compreendem que a escassez pode se transformar em abundância quando trabalhamos juntos. Ao final de sua apresentação, o ministro da Agricultura subiu ao palco para assinar o convênio que oficializava a adoção do modelo da Pocilga como política pública nacional. Carolina da Silva nos ensinou que a verdadeira riqueza de nosso país não está no subsolo, nem nos mercados internacionais, declarou o funcionário. Está na resiliência de nossa gente, em sua capacidade de transformar a adversidade em oportunidade. Hoje honramos essa lição. A assinatura foi recebida com uma nova ovação. Fotógrafos e cinegrafistas registravam o momento histórico. Uma mulher que havia sido expulsa para a Pocilga agora assinava um acordo governamental que levaria sua visão a todo o país. Quando a cerimônia terminou, Carolina foi rodeada por jornalistas, acadêmicos e políticos que queriam falar com ela. Com paciência, atendeu a cada um, sempre com Mateus perto, observando tudo com seus olhos curiosos. Senhora da Silva, a abordou uma jornalista de televisão, o que a senhora sente ao ver que sua tragédia pessoal se transformou em uma política nacional que beneficiará milhares? Carolina sorriu pensativa. Sinto gratidão, respondeu com honestidade. Não pela tragédia, mas pelas pessoas que me estenderam a mão quando mais precisei. Seu Joaquim, que me ensinou os segredos da terra. Dona Cida, que me deu um teto. Juliana, que acreditou em minha visão quando era apenas um punhado de plantas em um terraço. Eles são os verdadeiros heróis desta história. E o que a senhora diria agora à sua ex-sogra, a mulher que a expulsou naquela noite? A pergunta, deliberadamente provocadora, gerou um murmúrio desconfortável. A jornalista esperava, sem dúvida, uma resposta carregada de ressentimento ou, pelo menos, de triunfalismo. Carolina olhou para Márcia, sentada discretamente em um canto do auditório. Eu diria obrigada, contestou com serenidade, surpreendendo a todos. Não pela crueldade daquele momento, mas porque, sem saber, ela me empurrou para o meu verdadeiro caminho. Às vezes, os piores momentos de nossa vida são portais para o nosso melhor destino. A resposta foi as manchetes do dia seguinte. Obrigada por me expulsar. A incrível magnanimidade da rainha da Pocilga, publicou um jornal nacional. Naquela noite, enquanto Carolina aninhava Mateus em seu quarto decorado com pôsteres de plantas e animais, o menino a surpreendeu com uma pergunta. Mamãe, meu pai sabe que somos famosos? A pergunta a pegou desprevenida. Rafael havia mantido um contato distante durante esses anos, enviando dinheiro ocasionalmente e ligando em aniversários e Natal. Mateus sabia quem ele era. Haviam conversado por chamada de vídeo algumas vezes, mas nunca haviam convivido. Suponho que sim, meu amor, respondeu, acariciando seu cabelo. As notícias viajam longe. Você acha que ele virá nos ver algum dia? Carolina suspirou. Esta era uma conversa que havia adiado. Seu pai tem a vida dele em outro país, Mateus, mas te ama muito, à sua maneira. Como as plantas que precisam de pouca água, disse o menino, com essa sabedoria surpreendente que às vezes mostrava. Não vem todos os dias, mas quando chove aproveitam cada gotinha. Carolina sorriu, comovida pela analogia. Exatamente assim, meu esperto garotinho. Agora durma. Amanhã temos um dia importante. Uma vez que Mateus adormeceu,
Carolina lembrou-se da ligação perdida de Rafael. Na tranquilidade de seu escritório, discou o número. Carolina. A voz de Rafael soava diferente, mais madura, talvez. Pensei que você não retornaria à ligação. Eu estava na conferência, explicou ela. Como você está, Rafael? Bem, bem. Houve um silêncio incômodo. Eu te vi nas notícias, a conferência, o acordo com o governo. É incrível o que você conseguiu, Carolina. Obrigada. Estou orgulhoso de você e de Mateus. Carolina respirou fundo. Apesar dos anos, ainda sentia uma pontada de dor ao pensar no que poderia ter sido e não foi. Rafael, por que você ligou hoje? Outro silêncio mais longo. Desta vez vou voltar, disse finalmente, para a cidade, de forma permanente. Carolina sentiu o coração dar um salto. Quando? Em 2 semanas. Me ofereceram um trabalho em uma construtora. É uma boa oportunidade para estar perto de Mateus, se você estiver de acordo. Claro. A mente de Carolina trabalhava a toda velocidade. Durante anos havia imaginado este momento. Havia ensaiado o que diria, como reagiria, mas agora que estava acontecendo, todas essas palavras ensaiadas pareciam inadequadas. Mateus merece conhecer o pai, disse finalmente. Você sempre teve direito de fazer parte da vida dele, Rafael. Isso não mudou. Obrigada, Carolina. Sei que não mereço, mas obrigada. Não é por você, aclarou ela com firmeza. É por ele. Depois de desligar, Carolina ficou olhando pela janela o jardim dos fundos de sua casa, onde a luz da lua iluminava as silhuetas das plantas que havia semeado com Mateus. Sua vida havia encontrado um equilíbrio bonito, o sucesso profissional, a criação de seu filho, a satisfação de ver o projeto crescer. Como o retorno de Rafael afetaria essa harmonia. No dia seguinte, Carolina tinha programado uma visita ao novo terreno que o governo lhes havia cedido para a sede nacional da Fundação da Pocilga, um espaço de 5 hectares nos arredores da cidade, onde construiriam um centro de capacitação, um banco de sementes, estufas experimentais e hortas demonstrativas. É perfeito! Exclamou Juliana enquanto percorriam o terreno junto ao arquiteto que projetaria as instalações. Você imagina? Em 1 ano este lugar será o epicentro da revolução agrícola urbana do país. Carolina sorriu, compartilhando o entusiasmo de sua amiga, mas uma parte de sua mente seguia processando a notícia do retorno de Rafael. Você está bem? Perguntou Juliana, notando sua distração. Você tem estado calada a manhã toda. Rafael volta, disse Carolina sem rodeios, em 2 semanas de forma permanente. Juliana parou de repente, surpresa. O pai de Mateus, depois de todos esses anos, ele diz que quer estar perto do filho. E você, como se sente com isso? Carolina olhou ao longe, onde Mateus corria feliz, explorando o terreno junto a seu Joaquim, que o ensinava a identificar as plantas silvestres. Confusa, admitiu. Por um lado, sei que Mateus precisa do pai. Por outro, tenho medo, Juliana. Medo de que complique tudo, de que queira recuperar o tempo perdido, intervindo em decisões que tomei sozinha durante anos, de que confunda Mateus. Juliana pôs uma mão sobre o ombro de sua amiga. Você enfrentou desafios muito maiores. Carolina, este é apenas mais um e você o manejará com a mesma graça e força com que manejou todo o resto. Carolina agradeceu as palavras de encorajamento, mas em seu interior sabia que este desafio era diferente. Não se tratava de problemas técnicos, financeiros ou logísticos que podia resolver com trabalho duro e inteligência. Tratava-se de emoções complexas, de feridas do passado, de expectativas futuras. Naquela noite, depois de Mateus dormir, Carolina recebeu uma visita inesperada. Márcia, sua ex-sogra, apareceu em sua porta com uma expressão preocupada. Rafael me ligou, disse sem rodeios. Me contou que volta. Carolina a convidou a entrar. A relação entre as duas havia evoluído de maneira surpreendente nos últimos anos. Da hostilidade inicial, haviam passado a uma espécie de respeito mútuo. Márcia havia se convertido em uma avó carinhosa para Mateus e em uma colaboradora dedicada do projeto, especialmente no banco de sementes.
Quer um chá? Ofereceu Carolina. Márcia assentiu, sentando-se na mesa da cozinha. Quando Carolina pôs a xícara na frente dela, a idosa pegou suas mãos. Vim te dizer que você não tem nada a temer, disse com firmeza. Rafael é meu filho e eu o amo, mas sei o mal que te fez, que lhes fizemos. Não permitirei que desestabilize a vida que você construiu para Mateus. Carolina sentiu um nó na garganta. Jamais teria imaginado esse rumo dos acontecimentos. A mulher que uma vez a havia expulsado no meio da noite, agora se apresentava como sua aliada. Obrigada, Márcia, respondeu com sinceridade. Mas Mateus merece ter o pai na vida dele. Teremos que encontrar uma forma de que funcione. A idosa assentiu, seus olhos brilhando de emoção. Você é uma mulher extraordinária, Carolina da Silva. Todos esses anos tentei entender como pôde me perdoar depois do que te fiz. Carolina sorriu, reflexiva. Não foi fácil, admitiu. Mas descobri que o rancor é como uma erva daninha que consome toda a energia que você poderia usar para cultivar coisas bonitas. Decidi arrancá-la pela raiz. Enquanto Márcia se despedia, prometendo apoio incondicional, Carolina se perguntou como seria o reencontro com Rafael. O que sentiria ao ver o homem que havia amado, o pai de seu filho, aquele que a havia abandonado indiretamente em seu momento mais vulnerável? Os dias passaram rapidamente, cheios de atividades relacionadas com o novo Centro Nacional e com a implementação do programa governamental. Carolina mergulhou no trabalho, como sempre fazia quando precisava processar emoções complexas. Uma tarde, enquanto supervisionava a instalação das primeiras estufas no novo terreno, recebeu uma ligação da escola de Mateus. Senhora da Silva. A voz da professora soava preocupada. Houve um incidente com Mateus, ele está bem, mas precisamos que a senhora venha. Com o coração acelerado, Carolina dirigiu até a escola. Encontrou Mateus sentado na sala da diretora com um arranhão na bochecha e expressão emburrada. O que aconteceu, meu amor? Perguntou, ajoelhando-se na frente dele. Jorge disse que não tenho pai, murmurou o menino. Disse que meu pai não me ama porque nunca vem à escola como os outros pais, e eu bati nele. Carolina sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Apesar de todos os seus esforços, não havia conseguido proteger o filho da dor da ausência paterna. Depois de falar com a diretora e concordar que Mateus se desculparia no dia seguinte, dirigiu em silêncio para casa. Seu filho olhava pela janela, ainda chateado. Mateus, disse finalmente, tenho algo importante para te contar. Seu pai vai vir nos ver, não só por telefone ou chamada de vídeo, ele vai morar aqui na cidade. O menino a olhou com os olhos muito abertos, processando a informação. Ele vai morar com a gente? Perguntou. Não, meu amor. Ele terá a própria casa dele, mas você poderá vê-lo muito mais seguido. Ele quer passar tempo com você, te conhecer melhor. Mateus guardou silêncio um momento, seu pequeno rosto sério e pensativo. E se ele não gostar de mim? Perguntou finalmente, revelando sua insegurança mais profunda. Carolina sentiu o coração se partir. Isso é impossível, minha vida, respondeu, estacionando o carro para poder abraçá-lo. Você é o menino mais maravilhoso do mundo. Seu pai vai te adorar, assim como todos que te conhecem. Naquela noite, enquanto Mateus dormia, Carolina se sentou no jardim dos fundos. As estrelas brilhavam intensamente no céu claro, e o aroma das plantas medicinais que cultivava enchia o ar. Em 2 dias, Rafael chegaria à cidade. Um novo capítulo começaria em suas vidas. Olhou ao redor para a casa modesta, mas confortável, que havia conseguido comprar graças ao sucesso do projeto, para o jardim florescente que havia criado com suas mãos, para o caminho de pedras que ela e Mateus haviam colocado juntos em um fim de semana. Tudo isso ela havia construído sozinha, das cinzas da humilhação e do abandono. Não tenho nada a temer, pensou com determinação. Venham os desafios que vierem, estou pronta para enfrentá-los. Com essa certeza no coração, Carolina da Silva, a mulher que havia transformado uma pocilga em um império, se preparou para o próximo capítulo de sua extraordinária história. O aeroporto internacional da cidade fervilhava de atividade naquela tarde de domingo. Carolina esperava na área de desembarque, seu coração batendo forte enquanto observava o painel de voos.
O avião vindo de Miami havia pousado há 10 minutos. Mamãe, já vai sair o papai? Perguntou Mateus pela 5ª vez, balançando-se impaciente sobre os calcanhares. Para a ocasião, o menino havia insistido em vestir sua melhor roupa, uma pequena camisa social branca que Márcia lhe havia dado de presente em seu último aniversário e calça caque. Inclusive, havia penteado o cabelo sozinho com uma risca lateral que lhe dava um ar adoravelmente formal. Logo, meu amor, respondeu Carolina, ajustando o colarinho da camisa do pequeno. Primeiro ele tem que pegar as malas. Carolina havia optado por uma simplicidade elegante, um vestido azul até o joelho e o cabelo preso em trança. Não queria parecer formal demais, nem casual demais. A verdade era que havia trocado de roupa 3 vezes antes de sair de casa, irritada consigo mesma por se preocupar tanto com sua aparência. Não é um encontro, havia se lembrado. É só o pai do seu filho retornando depois de 5 anos. O fluxo de passageiros começou a se intensificar. Executivos com maletas, famílias com crianças sonolentas, turistas carregados de lembrancinhas, e então ela o viu. Rafael Guedes, o homem que uma vez havia sido o centro de seu universo, caminhava em direção a eles empurrando um carrinho com 2 malas grandes. 5 anos nos Estados Unidos o haviam mudado. Estava mais corpulento, sua pele mais bronzeada, seu rosto mais maduro. Vestia jeans, uma camisa de marca e óculos de sol que tirou ao vê-los. Por um instante, Carolina vislumbrou o jovem por quem se havia apaixonado, mas a sensação se desvaneceu rapidamente, substituída pela consciência de estar diante de um estranho familiar. "Papai!" gritou Mateus, quebrando a tensão do momento e correndo em direção a Rafael. O homem soltou o carrinho e se agachou para receber o filho, levantando-o em um abraço que tentava compensar anos de ausência. Carolina observou o encontro com uma mistura de emoções: alegria por seu filho, nostalgia pelo que poderia ter sido, apreensão pelo que viria. "Ele está enorme", disse Rafael quando finalmente se aproximou dela, ainda segurando Mateus. "É incrível. Cresce rápido", respondeu Carolina, mantendo um sorriso educado. "Bem-vindo, Rafael." Houve um momento de desconforto enquanto ambos hesitavam entre um aperto de mãos, um beijo na bochecha ou simplesmente uma saudação verbal. Finalmente, Rafael se inclinou e lhe deu um beijo rápido na bochecha. Um gesto que cheirava a perfume caro e a cortesia forçada. "Obrigado por vir", disse ele. "Por trazer Mateus. Sei que você não tinha obrigação. É o certo a fazer", respondeu ela com simplicidade. O trajeto até o apartamento que Rafael havia alugado foi um exercício de conversa educada. Mateus, emocionado, bombardeava o pai com perguntas sobre os Estados Unidos, sobre o avião, sobre seu trabalho. Rafael respondia com paciência, lançando olhares ocasionais a Carolina pelo retrovisor. "Seu projeto é impressionante", comentou quando Mateus finalmente fez uma pausa. "Eu o segui nas notícias. É revolucionário o que você conseguiu." "Tem sido um esforço coletivo", respondeu ela, mantendo a vista na estrada. "Muitas pessoas extraordinárias contribuíram. Mamãe é famosa", interveio Mateus com orgulho. "Sai na televisão e nos jornais. Que vamos construir o Centro Nacional da Pocilga. Eu vou ter minha própria horta lá." Rafael sorriu. Mas Carolina notou um brilho de algo. Admiração, inveja, arrependimento em seus olhos. "Não me surpreende", disse ele finalmente. "Sua mãe sempre foi a pessoa mais tenaz que conheci. Quando ela se propõe a algo, ela consegue." Carolina não respondeu. O que poderia dizer? Que essa tenacidade havia nascido do desespero. Que havia aprendido a ser forte porque não tinha outra opção. Quando chegaram ao edifício de apartamentos, Carolina se despediu brevemente. Haviam acordado que Mateus passaria aquela tarde com o pai e ela o buscaria para o jantar. "Comporte-se bem, meu amor", disse, beijando a testa do filho. "Virei te buscar às 7. Não quer subir?" convidou Rafael. "Poderíamos tomar um café, conversar um pouco." Carolina negou com a cabeça. "Tenho uma reunião na fundação", mentiu. "Vocês precisam de tempo a sós para se conhecerem." De volta ao carro, Carolina finalmente soltou um longo suspiro.
O encontro havia sido menos dramático do que temia, mas mais perturbador do que esperava. Ver Rafael, ouvir sua voz, perceber seu aroma, tudo isso havia despertado lembranças que acreditava enterradas. Não, amor, não. Esse sentimento havia morrido naquela noite chuvosa de 5 anos atrás, mas havia uma familiaridade incômoda, como um eco de algo que um dia importou. Em vez de ir para casa, Carolina dirigiu até o terreno onde seria construído o Centro Nacional. Precisava de espaço para pensar e sempre encontrava clareza entre as plantas. Os primeiros alicerces já estavam marcados. Logo começariam a se levantar as estruturas que abrigariam os escritórios, as salas de aula, as estufas, o banco de sementes. Carolina caminhou pelo perímetro visualizando o futuro. Este lugar representava tudo o que havia construído desde aquele ponto zero, seu legado, sua vitória sobre a adversidade. Pensei que te encontraria aqui, disse uma voz familiar às suas costas. Carolina se virou para encontrar seu Joaquim, apoiado em sua bengala, observando-a com aquela mistura de carinho e sabedoria que sempre a reconfortava. Como o senhor soube que eu estaria aqui? Perguntou, aproximando-se para ajudar o idoso a sentar-se em um dos bancos rústicos que haviam instalado. Porque eu te conheço, minha filha, respondeu ele com um sorriso. Quando você tem o coração agitado, busca a terra para encontrar equilíbrio, assim como as plantas, numa tempestade, se agarram com suas raízes. Carolina sorriu. Seu Joaquim sempre tinha a analogia perfeita. Eu o vi, disse ela finalmente. O Rafael. Buscamos Mateus e ele está com ele agora. O idoso assentiu, esperando que ela continuasse. Foi estranho, confessou. Como ver um ator interpretando o papel de alguém que você conheceu? O tempo muda as pessoas, refletiu seu Joaquim, às vezes tanto que se tornam irreconhecíveis. Não é só isso, disse Carolina, tentando articular a inquietação que sentia. É que toda a minha vida está tão perfeitamente organizada. Agora tenho minha casa, meu trabalho, minhas rotinas com Mateus, e de repente aparece essa variável que não posso controlar. Seu Joaquim riu suavemente. Ah, minha filha, se há algo que você deveria ter aprendido das plantas, é que nunca podemos controlar tudo. O melhor agricultor sabe que deve se adaptar ao clima, às pragas e às mudanças inesperadas. Carolina sabia que ele tinha razão. Parte de seu sucesso se devia precisamente à sua capacidade de adaptação, de transformar os obstáculos em oportunidades. O que o senhor faria, seu Joaquim? Perguntou, valorizando a sabedoria do homem que se havia convertido em seu mentor e figura paterna. O idoso meditou alguns instantes antes de responder. Eu lhe daria uma oportunidade, disse finalmente. Não por ele, mas por Mateus e por você. Por mim? Carolina o olhou surpresa. Para fechar o ciclo, minha filha, explicou seu Joaquim. Às vezes precisamos enfrentar o passado cara a cara para nos libertarmos completamente dele. Naquela noite, quando Carolina buscou Mateus, o menino estava radiante. Contou-lhe entusiasmado sobre os presentes que seu pai havia trazido. Brinquedos americanos, roupas de marcas que não se conseguiam na Bolívia, inclusive um pequeno tablet. E ele diz que vai me levar ao cinema no sábado e depois para comer hambúrgueres e que talvez possamos ir ao parque de diversões no próximo mês. Tagarelava o pequeno do banco de trás. Carolina escutava com um sorriso, feliz pela alegria de seu filho, mas com uma pontada de preocupação. Conhecia bem este padrão, o pai ausente que tenta compensar anos de abandono com presentes extravagantes e promessas de diversão constante. O que aconteceria quando a novidade se esgotasse? Quando Rafael tivesse que enfrentar as partes menos glamorosas da paternidade, as tarefas escolares, as doenças, as birras. Na manhã seguinte, enquanto preparava o café da manhã, recebeu uma mensagem de Rafael. Podemos almoçar hoje? Preciso falar com você sobre algumas coisas relacionadas com Mateus. Carolina aceitou, sugerindo um café tranquilo perto dos escritórios da fundação. Tinha uma manhã ocupada com reuniões sobre o novo centro, mas podia abrir um espaço ao meio-dia. O café era um desses lugares modernos que haviam proliferado na cidade nos últimos anos, com decoração minimalista
e cardápio orgânico. Carolina chegou primeiro e escolheu uma mesa discreta no fundo. Quando Rafael entrou, várias cabeças se viraram para observá-lo. Ele sempre tivera essa qualidade, uma presença que atraía olhares. "Obrigado por vir", disse ele, sentando-se à sua frente. "Sei que você está ocupada." "De que você queria falar?" perguntou Carolina, indo direto ao ponto. Rafael pareceu momentaneamente desconcertado por sua franqueza, mas se recuperou rapidamente. "Quero ser parte da vida de Mateus", declarou de forma significativa. "Não apenas um visitante ocasional. Estou pensando em como podemos organizar o tempo dele. Talvez ele pudesse ficar comigo alguns fins de semana." "É muito cedo para isso, Rafael", interrompeu Carolina com firmeza. "Mateus mal está te conhecendo. Precisa de tempo para estabelecer confiança." "É meu filho", insistiu ele, um brilho da antiga obstinação acendendo em seus olhos. "Eu tenho direitos. Você também tem responsabilidades", replicou ela, sem se alterar. "Responsabilidades que você exerceu à distância durante 5 anos. Não pode esperar se tornar pai, em tempo integral da noite para o dia." A tensão aumentou entre eles. Por um momento, Carolina viu o velho Rafael, orgulhoso, acostumado a conseguir o que queria, mas então, surpreendendo-a, ele exalou lentamente e assentiu. "Você tem razão", admitiu. "Estou sendo impaciente. É que eu perdi tanto." "Carolina." Os primeiros passos dele, as primeiras palavras. "Não quero perder mais." A sinceridade de seu arrependimento a desarmou. Pela primeira vez, Carolina viu além de seu ressentimento e percebeu um homem genuinamente aflito por seus erros. "Podemos estabelecer um horário", ofereceu, suavizando seu tom. "Você poderia buscá-lo na escola alguns dias, passar tardes com ele, levá-lo a atividades e, quando ambos estiverem prontos, talvez alguma noite durante a semana." O rosto de Rafael se iluminou de gratidão. "Obrigado", disse. "É mais do que mereço." "Não faço por você", aclarou Carolina. "Faço por Mateus. Ele precisa do pai." Enquanto almoçavam, a conversa fluiu para temas mais leves. Rafael lhe contou sobre sua vida em Miami, seu trabalho na construção que eventualmente o levou a um cargo gerencial, sua decisão de voltar. "Nunca me adaptei realmente", confessou. "Sempre me senti um estrangeiro lá." "Por que você voltou realmente, Rafael?" perguntou Carolina, olhando-o diretamente nos olhos. Depois de tanto tempo, ele sustentou seu olhar, e por um instante, Carolina viu vulnerabilidade nesses olhos que um dia a haviam enfeitiçado. "Por Mateus, principalmente", respondeu. "Quando vi aquela reportagem sobre você, sobre tudo o que você havia conseguido, apesar de como minha mãe e eu te tratamos. Senti vergonha, Carolina. Uma vergonha profunda. Percebi que meu filho estava crescendo com uma heroína como mãe e um covarde como pai. Quis ser melhor por ele e talvez também por mim." Carolina assentiu, aceitando sua resposta sem comentários adicionais. Não era o momento para revolver velhas feridas ou distribuir culpas. Era tempo de olhar para frente pelo bem de Mateus. Nas semanas seguintes, uma nova rotina começou a se estabelecer. Rafael buscava Mateus na escola 2 vezes por semana e passava com ele às tardes. Aos sábados, pai e filho tinham dias de aventura, como Mateus os chamava, visitando parques, museus, cinemas. Rafael era pontual para devolvê-lo em casa e respeitava escrupulosamente os horários e regras que Carolina estabelecia. Uma quinta-feira, enquanto Carolina supervisionava a construção da primeira estufa no Centro Nacional, recebeu uma ligação da escola de Mateus. "Senhora da Silva, seu filho está com febre", informou a enfermeira. "Precisamos que alguém venha buscá-lo." Carolina olhou sua agenda com preocupação. Tinha uma reunião crucial com investidores internacionais em 1 hora, algo que havia preparado durante semanas. "Tentarei chegar o mais rápido possível", disse. Embora soubesse que era praticamente impossível reagendar a reunião a essa altura, quase sem pensar, discou o número de Rafael. "Você poderia buscar Mateus na escola?" perguntou sem rodeios. "Ele está com febre e eu estou presa numa reunião importante." "Vou para lá", respondeu ele imediatamente. "Não se preocupe.
Quando Carolina chegou em casa aquela noite, encontrou uma cena que nunca teria imaginado. Rafael em sua cozinha preparando uma canja de galinha, enquanto Mateus, enrolado em cobertores, via desenhos animados no sofá. A febre dele baixou, informou Rafael em voz baixa. O médico disse que é só um resfriado. Eu dei o remédio que ele receitou e Mateus esteve tranquilo a tarde toda. Carolina ficou sem palavras por um momento, processando a imagem de Rafael, movendo-se com naturalidade por sua cozinha, cuidando do filho doente. Obrigada, disse finalmente. Você não precisava ter ficado o dia todo. Eu queria, respondeu ele com simplicidade. É o que os pais fazem, não é? Naquela noite, depois que Rafael se despediu e Mateus adormeceu, Carolina se sentou no jardim dos fundos com uma xícara de chá. As estrelas brilhavam intensamente no céu limpo e o aroma das ervas noturnas enchia o ar. Pensou em como as coisas haviam mudado em apenas algumas semanas. O retorno de Rafael, que tanto havia temido, estava sendo não uma catástrofe, mas uma espécie de bênção inesperada. Não por ela, mas por Mateus. Ver a felicidade de seu filho ao compartilhar tempo com o pai. Observar como Rafael se esforçava genuinamente por ser o pai que nunca foi. Era um presente que não havia antecipado. Talvez seu Joaquim tinha razão, pensou. Às vezes, precisamos enfrentar o passado para nos libertarmos completamente dele. O telefone vibrou com uma mensagem de Rafael. Mateus esqueceu o Sr. Cenoura no meu apartamento. Quer que eu o leve amanhã cedo? Carolina sorriu ao pensar no coelho de pelúcia surrado que Mateus ainda abraçava para dormir. Não se preocupe, respondeu. Ele tem outros bichinhos de pelúcia. Você pode trazê-lo quando o vir na sexta. Minutos depois, a campainha tocou. Ao abrir a porta, encontrou Rafael segurando o Sr. Cenoura. Pensei que ele não conseguiria dormir bem sem ele, explicou ligeiramente envergonhado. Carolina pegou o bichinho de pelúcia, comovida pelo gesto. Obrigada, é muito atencioso de sua parte. Houve um momento de silêncio, um desses instantes carregados de palavras não ditas e sentimentos complexos. Bom, eu vou indo, disse Rafael finalmente. Boa noite, Carolina. Enquanto o via se afastar em direção ao carro, Carolina sentiu uma estranha paz. Não era perdão exatamente, era algo mais sutil, a aceitação de que o passado não podia ser mudado, mas o futuro ainda estava por ser escrito. E talvez, só talvez, este novo capítulo poderia ter um final que nenhum dos dois havia imaginado. Com o Sr. Cenoura nas mãos, Carolina fechou a porta e regressou ao presente que havia construído com tanto esforço. Um presente que agora, inesperadamente, incluía o homem que uma vez a havia abandonado, não como a ameaça que havia temido, mas como um aliado na criação do menino que ambos amavam. Da pocilga às estrelas, murmurou para si mesma, lembrando o lema que haviam adotado para a fundação. Talvez a vida, como a terra fértil, sempre tinha surpresas esperando para serem descobertas.